França, 1572. Granizo noturno cai sobre campos ainda não colhidos, rumores de guerra civil ecoam por estradas enlameadas e a fome espreita qualquer lar que não tenha celeiro cheio. Estamos na pequena aldeia de Dole, no condado da Borgonha, região que balança como ponte entre católicos e protestantes, enquanto o rei Carlos IX tenta, sem sucesso, estancar o sangue derramado na noite de São Bartolomeu, 3 meses antes. É nesse cenário que 3 camponeses, carregando enxadas ao ombro e a alma cansada, voltam do campo quando ouvem algo que congela o coração. Um grito infantil estraçalhado por um rosnado bestial. Eles disparam na intenção de ajudar a vítima, mas o que encontram estilhaça a pequena lógica que ainda sustentava o mundo deles. O corpo de uma menina de 10 anos e uma criatura semi-agachada que parece ser a responsável pelo brutal ataque. Os homens gritaram por instinto, sem pensar, quase que automático. A criatura ergue a cabeça com um olhar atento. Ela foi descoberta. Os homens ameaçam usar suas enxadas para abatê-la, mas ela é mais rápida e foge correndo sobre as 4 patas para a mata, uma velocidade que nenhum ser humano conseguiria alcançar. Aqueles camponeses acreditavam conhecer cada canto daquele prado, mas acabam de descobrir outro território, o da pura selvageria. O lobisomem de Dole, como ficou conhecido, seria um lobo solitário altamente feroz, uma criatura misteriosa ainda não catalogada, ou realmente o sobrenatural afetou a França em 1572? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Depois do primeiro corpo, o inferno ganha ritmo. 2 semanas se passam, a histeria cresce como erva daninha. Lobos verdadeiros rondam as aldeias, o que em tempos normais já seria o bastante para deixar qualquer pai sem dormir. Só que agora cada uivo noturno vira prenúncio de algo pior que dentes afiados. Vira sinal de uma alma humana devorada pelo diabo. A 9 quilômetros dali, aldeões encontram outro corpo, desta vez um menino de 9 ou 10 anos parcialmente devorado. Uma das pernas já não existia. A comunidade se dá conta. Estamos no inferno e os demônios estão trabalhando a todo vapor. As autoridades tentam organizar buscas ao que ou quem poderia ter feito isso. Até mesmo a hipótese de um assassino humano foi levantada, mas as mordidas eram muito semelhantes a de um lobo, porém muito maiores, o dobro do tamanho. Impossível um ser humano reproduzir aqui com tanta exatidão. Enquanto os pais do garoto velam o cadáver à luz de velas, histórias de avistamentos se multiplicam na comunidade. Uma sombra de um lobo que anda ereto no bosque, um mendigo barbudo que muda de forma nas madrugadas frias, um lobo gigante que fareja crianças e ronda as fazendas. Nada disso seria extraordinário naquela época na Europa. Apesar de muitos avistamentos diferentes, as muitas provas são os corpos encontrados. Com o passar dos meses, mais 2 corpos são encontrados, dessa vez de um senhor, o tal mendigo que acusavam de mudar de forma, e de uma jovem de 16 anos que teria ido ao bosque durante o dia colher cogumelos. As comemorações de final de ano são canceladas e cada família passa a noite dentro de suas casas com portas e janelas trancadas. Mas em Dole o medo sobe de patamar quando a autoridade máxima da província intervém. O soberano tribunal do parlamento, instalado num salão de pedra com tapeçarias mofadas e eco de martelos de ferro, publica um edital em 1573. Um pequeno trecho dizia o seguinte: permite-se e de fato se exorta todos os habitantes dos lugares de Spagne, Salvarre, Corpuchon e aldeias vizinhas a se reunirem armados de lanças, alabardas, arcabuzes ou qualquer instrumento útil para caçar, perseguir, capturar ou matar o lobisomem que tem semeado terror, levado crianças e ferido cavaleiros. Na prática, isso significava carta branca para os moradores se defenderem como podiam-se, não somente contra animais, mas até mesmo contra outros seres humanos que pareçam suspeitos ou simplesmente
não se encaixem nos padrões sociais. E no meio desse frenesi de ataques, mistério e perigo, uma figura principal apareceria para deixar as cisas ainda mais dramáticas. Quem era Gilles Garnier? Garnier vivia num casebre de madeira e pedra no meio do bosque de Saint-Bonnet, um lugar tão afastado que era visto poucas vezes transitando entre os vilarejos locais. Às vezes passava meses sem ser visto e as pessoas pensavam que ele tinha se perdido ou definhado na floresta. Mas de repente lá estava o velho rabugento novamente circulando entre o povo. Ninguém sabe como um sujeito tão ermo conseguiu cortejar Pauline, moça humilde da vila vizinha, mas fato é que se casaram, e foi aí, segundo a lenda, que o declínio começou. O sustento de uma nova família exige mais carne. Garnier tentou vender lenha, caçar coelhos, pescar trutas em riachos congelados, porém os altos impostos sobre os camponeses, combinados com 2 anos de más colheitas, deixavam até os mercados da vila de Dole quase vazios. Resultado, fome instalada em cada choupana. E essa fome também bateu a porta de Gilles Garnier. O Diabo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Garnier era um suspeito. Seria ele um lobisomem ou um homem que usava lobos domesticados para fazerem o trabalho para ele? Estaria ele e sua família se alimentando de carne humana? O homem foi preso e interrogado sobre métodos rudimentares nada agradáveis. Ele endossou uma narrativa surreal. Em sua condição forçada por tortura, ele diz ter encontrado o demônio em pessoa numa clareira iluminada por lua nova, e a entidade teria a aparência de um nobre italiano, e ofereceu para ele um frasco de unguento verde escuro feito de gordura de animais e ervas raras. Bastaria esfregar aquilo na pele e pensar na forma desejada. Lobo, leopardo, leão. A transformação viria acompanhada da força descomunal, dos sentidos aguçados e, sobretudo, uma habilidade incrível de caça, incluindo um ser humano. A fome não iria estar mais por perto, ou seja, o unguento era a lógica satânica em forma de perfume. Pode soar absurdo, mas naquela época o unguento metamorfo era praticamente clichê em tribunais de bruxaria e confirmado pela religião. Então, para o povo da época, pareceu uma explicação lógica. Porém, mais adiante veremos o que especialistas do nosso tempo têm a dizer sobre isso. A fogueira. Garnier assume a culpa e, entre gemidos e súplicas, a sentença de 4 corpos infantis, um senhor e dezenas de cavaleiros feridos. Pauline, sua esposa, nega tudo de imediato, mas quando colocada sobre os mesmos métodos, ou ela confirmava a versão do marido ou perderia a vida ali dentro da sala de depoimento. Ela tinha esperança de escapar da morte. Pobre Pauline. A promotoria dita seu veredito final à população. O casal conspirou com o demônio, praticou canibalismo, espalhou pestes de medo. Pena, fogueira alta, é claro. O método preferido para remediar heresia visível e mandar recado direto ao próprio demônio. Em 18 de janeiro de 1574, o sinistro espetáculo acontece na Praça de Dole. Garnier, magro, ferido e de aparência derrotada, é amarrado a uma estaca diante da multidão, que profere salmos e insultos em medida igual. Quando o corpo vira carvão e estala, executores espalham as brasas com ganchos para que o vento leve as cinzas além dos limites. Assim, nenhum feiticeiro poderia recolher restos e invocar o lobo de volta. Sobre a Pauline, os registros variam.
Uns afirmam que ela foi açoitada e banida. Outros sugerem que acabou igualmente queimada para evitar a raiz de maldição. Os filhos teriam sido mandados a um convento ou simplesmente entregues à caridade, ou então deixados na floresta para que os lobos de verdade se encarregassem deles. Dezenas de lobos foram abatidos pelas pessoas que andavam armadas e se defendiam. Eventualmente, os ataques cessaram. A verdade. Estudiosos modernos afirmam que o que ocorreu em Dolly entre os anos de 1572 e 1573 foi um grande mal-entendido culminado em uma tragédia sem precedentes. Sim, os abates a humanos foram reais, porém devido ao inverno rigoroso que a região tinha sofrido por 2 anos seguidos, não foi somente a lavoura que teria sido afetada, mas também a floresta como um organismo vivo entre predador e presa. As presas naturais dos lobos desapareceram, migrando de região e até perdendo a vida por conta do frio anormal. Por isso, os lobos estavam famintos e iriam se aproximar dos assentamentos humanos, locais que antes evitavam. Com a saída dos lobos da floresta e sua peregrinação até as fazendas, vilas e aldeias, eles encontraram presas que conseguiram abater facilmente crianças, adolescentes e idosos. E depois de ganharem confiança em se alimentar de humanos, eles começaram a atacar homens de idade adulta, cavaleiros saudáveis e fortes que por isso conseguiram se defender e escaparam feridos, porém com vida. A escuridão de uma noite iluminada pela lua, somado ao medo de inúmeras lendas de bruxaria, faziam toda a experiência com animais selvagens ser descrita de forma sobrenatural. É importante lembrar que o conhecimento que a pessoa mais letrada tinha nos anos de 1500 é ínfimo comparado com o que temos hoje. Imagine só, um camponês simples que cresceu cercado de contos aterrorizantes que o fazem se manter longe da floresta. Ao se deparar com uma cena de um animal selvagem atacando ou devorando um humano, poderá desenvolver um trauma tão grande a ponto de confundir o que realmente viu. Garnier e Apolline confessaram, pois estavam sendo torturados, e não porque eram culpados. Lembre-se, histeria coletiva não precisa de conexão Wi-Fi para viralizar e se tornar real. Outros casos. Vale notar que a França virou o epicentro de epidemias de licantropia no século XVI. Em 1521, Pierre Bourgault e Michel Verdun são executados em Besançon, também acusados de usar o unguento do diabo. Em 1589, Peter Stampf, o lobisomem de Bedburg, é despedaçado na Alemanha após confessar 14 assassinatos. Em 1603, Jean Grenier, garoto de 13 anos, admite sobre os mesmos métodos nada convencionais ser um licantropo e perde sua vida de forma cruel por isso. E um pouco mais tarde, em 1764, temos o icônico caso da besta de Gévaudan, que na minha opinião é o único entre todos eles que tem a possibilidade de ser um mistério real. Inclusive temos 2 vídeos sobre esse caso aqui no canal e vale a pena conferir. Caso o vídeo não esteja em seu idioma de dublagem, ative a legenda para que consiga compreender a história. O que nos leva à questão: havia mesmo lobisomem real na França antiga? Se você escutar camponeses nas décadas seguintes, muitos juravam sentir odor de unguento no vento frio, ouvir arranhões nas portas em noites de lua cheia. Relatos orais são teimosos. Paul Sinclair, pesquisador contemporâneo de criptozoologia, encontrou documentos de testemunhas de lenhadores em North Yorkshire descrevendo criaturas bípedes caninas com olhos amarelos. Porém, a ciência afirma que não. E venhamos a concordar que no caso do lobisomem de Dolly, eu fico com os argumentos científicos e sociais. E você, o que pensa sobre isso? Registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.